Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui insossos no segundo episódio da série Chucky, na Star Plus. You yourself said many times that you were worried that your brother was a bad influence on him, especially after Mary died. Logan, we don't have a clue what's going on in his head. We could say the same for Junior. No one knows what's going on inside their heads, Bree. They're teenagers. Pois bem, pessoal, com esse segundo episódio, a série se vende completamente para nós, espectadores. Esse produto que temos diante de nossos olhos é apenas uma malhação. Pois é, nada mais do que isso. Já assim, existia um indício lá no primeiro episódio que tendia, porque, claro, os atores principais dessa série são todos jovens. Não tem nenhum adulto que é colocado como principal. Todos eles são jovens. Pois é, então a tendência, claro, era ser alguma coisa relacionada assim, ao universo dos adolescentes. Mas o negócio parece que vai começar uma ladeira abaixo de maneira vertiginosa, porque realmente o que você vê tudo aqui, se você descarta exatamente, todas as questões do psicopata em formato de boneco que anda, você percebe, caramba, isso aqui é um produto de malhação, só que feito na gringa. Não passa disso, não tem nenhum outro elemento que faça com que a gente se interesse pela série, claro, se você não gosta de malhação, Se você gosta, você vai se divertir bastante, ou talvez nem isso, porque não dá pra nem dizer que são grandes tramas relacionadas com o universo de adolescentes. Malhação fazia até melhor, pra falar a verdade. Sim, eu assisti algumas coisas de malhação e digamos que realmente isso aqui é bem pior, eu consigo atestar, viu? Aliás, tem uma certa curiosidade aqui, muito interessante, que me caiu a ficha agora. Muito interessante mesmo. Eu já vou dizer, a vilã aqui, Bom, que é a novo alvo do Chuck, que é a Alexis, que ele já prometeu liquidar com ela no final do episódio anterior. E aqui ele tenta por 2 vezes e não consegue. Bom, a atriz que faz a Alexis, agora me fugiu o nome dela, ela é meio que idêntica a uma atriz brasileira que fez a vilãzinha no ano 21, na 21ª temporada de Malhação. As feições do rosto são quase parecidas, inclusive as duas têm um queixinho meio que proeminente. Magrinhas, tem o mesmo, meu tipo. Para você ver, para quem já manja um pouquinho, assim, bem de leve de Malhação, já consegue perceber até por causa disso associações com a novelinha brasileira. Sim, Chucky, aquela série que um dia começou na sua primeira fase, aqueles 3 primeiros filmes, a trilogia original, onde tínhamos uma história de terror. Sim, era um filme de terror, com uma pitada aqui e ali, um pouquinho fazendo graça. Depois, num segundo momento, na segunda fase, aí sim, caiu numa comédia cada vez mais rasgada, depois retornou ao que era antes. Mas aqui, nesta, digamos, 3ª, 4ª fase, Chucky, na verdade, se transformou numa coisa para adolescentes. O pior, que perdeu a graça. Ele não tem nenhum elemento cômico. Ele se leva a sério, esse produto. O que acaba dando mais nos nervos. Porque a gente não tem nenhuma válvula de escape. Poderia ter um personagem pelo menos engraçado. Serviria para dar alguma coisa. Aliás, o próprio Chucky poderia continuar sendo ácido, sarcástico, como ele era nos outros filmes. Mesmo quando ele era apenas ainda na fase de filme de terror. Claro, misturado naqueles conceitos de um pouco fantasioso, porque é sempre o conceito de um boneco que anda por aí matando as pessoas, você tem que fugir um pouco da realidade. Mas ele podia ser ainda o cara que produzia algumas coisas que a gente dava risada pela personalidade, principalmente do Charles Lee Ray, que é um personagem super interessante desde o começo. Ele evoluiu, claro, um pouco depois, principalmente na fase cômica, onde ele começou a falar mais ainda. E, aliás, uma coisa que a gente pode diferenciar esse segundo episódio do primeiro é que lá no primeiro ele falou muito pouco, o Chuck. E aqui ele já fala bastante, mais se assemelhando à sua fase mais cômica, nos filmes, no cinema. Mas não adianta nada ele falar bastante e perder sua grande característica, que é o cara maldoso, completamente pirado, que é apenas um frio assassino. Ele não tem motivação exata. Por exemplo, talvez, na verdade, essa série aqui tenha começado a desvendar por que ele se tornou um maníaco assassino. Pode ser que sim, pode ser que não. Quer dizer, com certeza vai fazer isso, porque nos 2 primeiros episódios nós temos a presença do Chuck, ou melhor, do Charles Lee Ray, pequeno, lá com a sua mãe. Ou seja, vai acontecer alguma tragédia. Aliás, a tragédia já foi anunciada pelo Devon lá no seu podcast, que sim,
A família do Chuck foi massacrada, parece que ele foi o único sobrevivente, talvez isso tenha feito a cabeça dele pirar e ele tenha se transformado num assassino tão cruel quanto aquele que tem acabado com a sua família. Ou seja, a série vai passar por isso, mas está gatinhando ainda nesses assuntos. Provavelmente daqui a 2 episódios mais ou menos a coisa vai ficar mais forte. E aí sim, talvez a gente que vem dos filmes, que tem interesse pelo personagem em si, começa a ficar mais interessado aqui por essa série que está completamente meio que acabando com a personalidade então do Chuck que a gente conhece, que é aquele cara sádico que mata por prazer, às vezes sem motivo. E falando em motivo, vamos chegar daqui a pouco nisso, mas, por exemplo, né, a única morte que tem aqui nesse episódio, que é exatamente daquela empregada, foi uma morte gratuita. Quer dizer, o que ela fez contra ele? Ela apenas limpou o rosto dele, né, que acho que tinha uma pintinha de sangue, se eu não me engano, na bochecha dele. Ela foi lá, borrifou o detergente na cara dele e limpou, toda feliz, contente. Ela não fez nenhuma maldade ali para o Chuck, né? Como, por exemplo, algumas vítimas nos filmes, né, que morriam porque jogavam ele na lata de lixo. Quer dizer, ele se sentia, claro, ofendido e queria se vingar. Quer dizer, não precisava, ele poderia matar a bel prazer que já estava de boa, mas aqui a empregada ela não fez nada, foi uma morte completamente gratuita. E aliás, é a única coisa que salva nesse episódio é justamente essa morte que é um pouquinho diferenciada do que a gente tinha visto antes nos filmes, é algo novo, digamos assim. Uma morte quase que soa como um acidente, o que é bacana nos conceitos de inicialmente o assassino não ser identificado, porque se confunde sempre com incidentes, no caso, por exemplo, domésticos. Mas de qualquer forma, essa morte em si, se você para pensar, tá, a morte, a plasticidade dela foi interessante para quem curte filme de terror, porque sempre é um interesse ver como o assassino vai matar as suas vítimas. Só que qual o interesse que a gente tem de fato nessa personagem? Ela sequer apareceu no primeiro episódio. Ela do nada, ela apareceu e já morreu. Ou seja, a gente não tem uma identificação. E a gente tem isso em todas as mortes anteriores, em todos os 7 filmes. Pois é, a gente se conectava com o personagem de alguma forma, ou torcendo para que ele morresse porque ele já se apresentava uma pessoa asquerosa, ou porque nos conceitos do filme de terror, você meio que torce para o assassino de uma certa forma. Você quer ver, no fundo, as mortes acontecendo. Mas havia sempre, pelo menos, um cuidado lá do Don Mancini, já que ele escreveu todos os roteiros anteriores dos filmes, de meio que apresentar o personagem para a gente. Esse personagem aqui que morre, a empregada, a gente não sabia da existência dela. Se tivesse aparecido uma cena mínima, ela fazendo um certo gosto, né, um carinho para o Junior, e quem sabe até pelo Jake, ao mesmo tempo, a gente já se afeiçoaria a essa personagem, ou seja, já doeria um pouco ela ser assassinada pelo Chuck. Mas nem isso esse episódio consegue oferecer pra gente, ou seja, ele já começa no que a gente quer mais ver, que é o motivo do assassino existir de fato, né? Já não entrega alguma coisa interessante, não dá para se divertir. Claro, como eu disse, a cena, imageticamente falando, é interessante, mas se você analisar o que aconteceu com esse personagem, é um personagem que não existia e morreu assim do nada. Bom, e depois tem a promessa de Chuck. Ele tenta matar a Alexis, né? Mas a gente sabe que ela não vai morrer agora, porque, de novo, ela é uma das personagens protagonistas da série. Se ela for morrer de fato, vai ser mais para o finalzinho da primeira temporada. Nesses primeiros episódios, com certeza ela não vai. Mesmo porque, se ela morrer, aí perde um vilão, né? O vilão B. Porque a gente pode considerar que o vilão A, que é o Chuck, ele está quase não se tornando mais um vilão. Ele está quase se tornando um modelo de perfeição que Jake precisa seguir. O Chuck está se tornando quase um pai adotivo dele. E uma coisa que já meio forçada, porque, bom, Don Mancini aqui na série, ele não está deixando de lado a sua vertente nas questões sexuais. Claro, já estava bem evidente no primeiro episódio, aqui foi mais enfatizado que, por exemplo, o Chuck respeita, né, ou entende o que passa pela cabeça do Jake, porque ele, Chuck, tem um filho também gay. Fluido naqueles termos lá, né? E hoje em dia, mas que maluquice é essa? Quando que Chuck teve um respeito lá pelo seu filho? O cara de bunda, cara de cu, cara de merda, né? Sempre vale lembrar, né?
Na verdade, ele só tinha interesse pelo filho porque ele pensava que ele ia seguir a tradição da família, né, de ser o assassino, mas ele não queria ser. A questão da sexualidade, lá no filme, do filho de Chuck, né, não foi exatamente estabelecida que ele aceitava o filho daquela maneira. Não mesmo. Como é que ele mudou agora? Ou seja, a personalidade do protagonista da série foi completamente mudada. Quer dizer, isso é escancarado porque ele já devia ter matado um monte de gente do primeiro episódio pra cá, né? E, aliás, ele até diz isso pra Jake, né? Eu poderia, na semana passada, anterior, ter matado todo mundo, inclusive você. Mas por que você não fez, Chuck? Justamente porque você não existe mais. Aquele personagem que a gente conhecia, ó, sumiu. Don Mancini colocou uma coisa ali no meio, dentro do Chuck, que não é o Chuck que a gente conhece. Pode ser uma outra entidade que está ali dentro. Mas não é o Charles Lee Ray que a gente conhecia. Aquele sujeito que não perdoava nada. Ele já estaria de saco cheio do Jake, ó, desde o primeiro episódio. O Jake já estaria morto agora. Não ainda vivo e sendo, olha só que absurdo, protegido pelo Jack. Porque só falta isso realmente, né? Quer dizer, não falta não, ele fez isso no primeiro episódio, lá naquela cena lá do ventriloquismo no auditório da escola. Era aquilo, ele estava protegendo exatamente o Jake, para ele perder um pouco aquela pecha de ser o bobo da corte. Coisa que não ficou muito estabelecida aqui nesse segundo episódio, que efetivamente isso aconteceu, que estão respeitando um pouquinho mais ele. Tanto que sacanearam ele um pouco lá dentro da festa, onde ele estava junto com o Devon, dentro lá do quartinho que foi colocado como inferno, né? É o quartinho para, digamos, duplas, né, casais se beijarem. Só que não rolou, claro. Bom, de novo, né, como eu disse, Don Mancini ele continua ainda a trabalhar a questão da sexualidade do protagonista da série. E pelo jeito, ele vai ficar martelando isso em todos os 10 episódios da primeira temporada. Não vai passar nenhum sem que ele toque no assunto, com certeza. E bom, voltando então à tentativa de Chuck de matar Alexis. Tem uma cena interessante lá quando ele está embaixo da cama e tenta esfaquear, mas ela sempre foge. Aliás, aquela cena você pode considerar como uma cena cômica, né? Porque aquilo é quase um pouco exagerado, meio fantasioso que ela conseguiria escapar de 3 cutucadas da faca, né? Aquela faca de açougue que ele tinha praticamente, né? Não era para ela ter fugido nas 3 tentativas dele. Ou seja, não sei se Don Mancini pensou aquilo como uma cena séria, mas a gente consegue rir daquilo, né? E depois ele ainda tenta mais uma vez matar ela, mas aí o próprio Jake a salva de alguma forma, né? Bom, e sobre Lexis, né? Ela é uma perfeita vilãzinha de malhação mesmo, porque a fantasia que ela usa lá dentro da festa de Halloween foi uma baita sacanagem para o Jake, porque ela estava imitando simplesmente o pai, né? Que morreu eletrocutado. Foi pesada aquela sacanagem ali, né? Realmente, o Chuck tem que tomar as dores do Jake, né? Tem que eliminar Lexis com certeza. Mas provavelmente acho que ela vai ser a última a morrer. É mais fácil morrer o Devon, mais fácil morrer o Junior e qualquer outro adolescente que apareça ali mais pra frente como personagem secundário. Porque a Lexis, ela precisa, porque ela é a vilã da série. Chuck não é mais o vilão, é a Lexis. Uma coisa meio esquisita, né? Praticamente o Chuck está se tornando um bonzinho, um good guy. Pois é um completo disparate do que era o personagem. Don Mancini assassinou o seu ganha-pão, literalmente. Quem é fã da antiga percebe isso fácil. Quem está começando a descobrir o Chuck agora pode até se afeiçoar. E, claro, público adolescente pode até gostar disso, achar interessante. Que bacana esse personagem aí, maldoso, que mata as pessoas. Mas não. Quem é das antigas, mesmo da fase cômica, que foi uma cisão entre os fãs, né? Os fãs mais hardcore, que é da fase mais antiga, não gostaram da fase cômica. Mas mesmo o pessoal da fase cômica, que era coisa mais escrachada, não vai curtir também esse produto aqui televisivo. Não mesmo, porque isso aqui não tem nada a ver com nada. Porque literalmente o personagem foi destruído. Chuck não existe mais. Chuck morreu. Porque simplesmente tudo está baseado nessa relação de Chuck com ele protegendo o Jake, coisa que não existia antes. Ele só falava, por exemplo, com suas potenciais vítimas que ele queria transferir seu corpo, meio que só para poder achar uma oportunidade de fazer o ritual lá de voodoo. Somente para isso, meio que levar no papo, né? Mas não tinha nada mais do que isso. E quando ele começou a falar bastante, já foi mais na fase cômica. E mesmo quando retornou à fase mais, digamos, levar a sério o filme de horror, foram os 2 últimos filmes, o 6º e o 7º,
Ali também o Chuck parou de falar também. Ele falava muito menos. E sim, já está dando saudade do Chuck chutador de bundas. Existia antigamente. Cara, esse personagem aqui é chato. Ele não tem sentido. Aliás, ele é totalmente ilógico, né? Quando ele diz pro Jake, não, eu não matei a empregada. Caramba, ele matou, a gente viu. Por que ele está enganando o garoto? Não tem motivo. E ainda vem com aquele discurso maluco. Ele vende que eles, os dois, precisam matar as pessoas más. É um discurso meio não coerente com um produto que é feito para adolescente, né? Você está incentivando assassinatos ali. Não tá legal esse discurso. Bom, pelo menos tem uma linha investigativa, porque a mãe do Devon, que é a delegada, a xerife da cidade, ela tá, claro, completamente desconfiada do Jake ser um assassino. Mas agora também meio que colocou junto no balaio a existência de Chuck realmente possa existir como um assassino. Talvez ela comece a acreditar naquela lenda urbana que o boneco é o verdadeiro matador. Porque lá naquele incidente onde o próprio Chuck, né, deu aquela maçã com a lâmina para aquela mulher lá se ferir por completo na boca, aquilo é o que ela falou, né? Mano, o sujeito parecia uma criança, tava com aquela roupa lá do good guy, né? Ou seja, a delegada, o xerife, sei lá o que ela é, investigadora, ela meio que sacou. É o boneco? Não é o Jake? Talvez seja interessante o desenvolvimento disso na série, mas vamos ver como é que é. Mas ela também pode ser uma possível morte daqui a algumas semanas. Então também não vai adiantar muito, não. Na verdade, essa série já está sentindo falta dos personagens anteriores, os personagens clássicos. Tivemos a aparição de Andy, foi uma aparição, foi só a voz, né, que surgiu. Era o Andy lá falando com o Jake ao telefone, mas e os outros? Eles vão aparecer quando? Já temos necessidade dos velhos personagens, porque esses que temos aqui, ó, não tem como a gente se gostar de nenhum deles. Nenhum personagem aqui, ele é praticamente bom. Quem é personagem bom aqui, você pode ver. Todos os garotos, bom, tem o Devon, né, que é um sujeito certinho, e só, né, e sua mãe, o resto tudo ali meio que são exageros, pessoas falsas, pessoas ranzinzas, e por aí vai. Vai ficar nessa batida, a gente não tem personagem para se afeiçoar por aqui, sendo que o próprio protagonista, o Chuck, já não existe mais mesmo. A gente vai gostar do Jake? Não. Vai gostar da Alex? Muito menos. Do Junior? Não. Do Devon também não, porque é um personagem que só está aqui no programa para vender as questões de sexualidades também, né? Enfim, o que temos por aqui realmente é só beiradinha aqui da ribanceira que o carrinho aqui vai despencar a partir dos próximos episódios. Não tem salvação. Talvez os personagens clássicos, quando eles aparecerem, mas a gente não sabe com qual intensidade que eles vão fazer a participação, né? Talvez a presença deles salve um pouquinho aquela coisa de nostalgia. Talvez, mas eu acho que não. Don Mancini vai conseguir estragar até seus personagens clássicos. Tenho certeza. Bom, se ele fez isso com o Chuck, ele vai fazer muito mais fácil com os outros. Com certeza. Bom, então para esse segundo episódio aqui, lembrando que no primeiro eu atribuí 3,5 asteriscos, para esse daqui eu tiro um ponto. 2,5 asteriscos. Não é nem ruim, nem bom. Muito pelo contrário. É uma coisa que pode ir para qualquer lado, mas eu tenho certeza que vai cair para o lado da ruindade mesmo. É isso.